Um livro de uma autora do qual eu tinha apenas amado o primeiro. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do Depois da Queda, da Julie Cohen. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito à Porto Editora o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E deixem que eu vos diga que eu tinha amado o primeiro livro desta autora. Esta autora tinha escrito Meu Amor, Meu Segredo e eu adorei a construção literária do livro e adorei a temática do livro. E, portanto, fui para este livro com grandes expectativas. E deixem que vos diga que este não foi a exceção. Este livro é só e apenas brilhante. O livro conta a história de três mulheres que estão ligadas por um casamento. Ou seja, conta a história da Honor. A Honor é a sogra da Joe. A Joe, por sua vez, é mãe da Lydia. Ou seja, temos uma neta, uma mãe e uma avó. E, por motivos de força maior, a Honor é obrigada a ir viver para a casa da Joe. Ela cai, daí o Depois da Queda, portanto fica com problemas de locomoção e é obrigada a ir viver para a casa da Joe. E a Joe vive sozinha com a Lydia e com dois filhos que já têm de um segundo casamento, visto que o casamento com o filho da Honor já tinha acabado, visto que o rapaz tinha morrido. E mais não conto. Esta é a história que vai, este é o acontecimento e são os elementos de ligação destas três mulheres. Três mulheres de três gerações diferentes, com princípios diferentes, com problemas diferentes, mas três mulheres que me encantaram. A Honor, já uma senhora da terceira idade, já uma senhora fisicamente debilitada, mas com um cérebro fantástico, alguém muito, muito bom, mas com todas as problemáticas de estar em casa de uma nora, que no fundo já não era sua nora, visto que o filho já tinha falecido, em casa de alguém que não é a sua casa, e a perceber-se das vivências daquela família. E é muito interessante perceber que mais do que as próprias pessoas que naturalmente viveriam naquela casa, nomeadamente a Joe e a Lydia, é a Honor que se vai a perceber das dinâmicas da casa e daquilo que envolve a casa. Há depois também, e como não podia deixar de ser, os segredos que envolvem estas três mulheres, os segredos que fazem com que estas três mulheres tenham atitudes diversificadas, os segredos que fazem com que estas três mulheres sejam três mulheres completamente distintas e três mulheres que a mim me agradaram imenso. É um livro então sobre segredos, é um livro sobre confiança, porque elas vão confiando umas nas outras em momentos diversificados, e é um livro sobre perdão. É o saber desculpar aquilo que se fez, é o saber perdoar aquilo que se fez, e é muito interessante porque o perdão é de tal forma importante que é com esse perdão que o livro acaba, e portanto é essa a imagem final que é deixada por este livro. O título é um jogo de palavras, tem a ver com a queda inicial que a Honor deu, mas tem também a ver com as quedas sucessivas que nós vamos dando na vida, as quedas metafóricas, obviamente, que nós vamos dando sucessivamente na vida e que fazem com que nós estreitemos, digamos assim, com que nós estreitemos os laços uns com os outros, mas simultaneamente com que nós também cresçamos enquanto pessoas. São essas quedas, e é esse depois da queda, que todos os dias fazem de nós quem somos, e no fundo acabamos por ser pessoas diferentes todos os dias. Por fim, é um livro de superação, ou pelo menos para mim eu interpretei-o como tal. Estas três mulheres conseguem superar-se e conseguem superar os seus medos. Ou seja, se por um lado elas conseguem
superar-se a si mesmas, elas conseguem ter atitudes que pensariam que não teriam, elas conseguem de alguma forma ser melhores do que aquilo que imaginavam. Por outro lado, estas mulheres acabam por superar-se umas às outras na própria relação e superar os handicaps que têm umas com as outras. E isso também é muito interessante de ver e é muito, muito importante de ver. E depois temos todo o passado destas três mulheres que de alguma forma se juntou, que de alguma forma acaba por se aliar e por condicionar de alguma forma o presente delas mesmas. Ou seja, esse passado por um lado explica-nos algumas coisas e por outro aproxima as próprias personagens dentro do presente. E esse foi outro aspecto que eu achei também muito interessante. É engraçado também perceber que elas recordam o passado de maneira diferente. Por um lado porque têm elementos do passado diferentes, as recordações que elas têm dos passados são diferentes e o conhecimento que elas têm do passado também é diferente. Por outro lado, há, se quiserem, aquela seleção, aquela recordação seletiva que todos nós fazemos e que nos faz recordar as coisas consoante aquilo que nós achamos que é a forma correta. E, portanto, muitas vezes o passado acaba por ter a própria interpretação de nós mesmos e isso faz com que se torne, de alguma forma, uma memória seletiva e uma memória que nós não estávamos à espera. É um livro comovente, é um livro que se lê de um lápis, é um livro que se agarra e não se larga e é um livro que nos leva a perceber que em qualquer idade nós podemos ter atitudes que nos engrandecem, nós podemos ter atitudes que nos honram, nós podemos ter atitudes que vão condicionar a vida futura, seja essa uma vida hipoteticamente larga ou longa ou uma vida hipoteticamente curta. A verdade é que estas três mulheres nos dão essa lição de que a vida é para ser vivida e aproveitada até ao último momento. Em conversa, com perdão, em parceria umas com as outras que quiserem e dando a conhecer umas às outras aquilo que elas não sabem. Ou seja, como diz na capa, é um romance sobre os segredos que nos podem separar e que de alguma forma também, quando esses segredos deixam de existir, ou esses mesmos segredos nos podem juntar. No fundo, se quiserem, é um romance sobre segundas oportunidades. E quem é que nunca precisou de uma segunda oportunidade? Quem é que nunca achou que merecia uma segunda oportunidade? E, portanto, se calhar está na altura de darmos uma segunda oportunidade àquela pessoa que achamos que ela não merecia ou que não valia a pena. Se calhar vamos nos surpreender. Se não, como as protagonistas deste livro, pelo menos ficamos com a consciência de que tentámos, tal qual como elas dizem alguns no romance. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Depois da Queda da Julie Collin. Digam se já leram, se estão a pensar ler, digam-se de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.